Continuando aí, então, a gente vai entrar num ponto agora aqui, né, que tudo que a gente discutiu aqui anteriormente é para que a gente evite chegar, né, nessa situação, né, para que a gente evite chegar no acidente de trabalho, né. Então, sempre o acidente vai acontecer quando a prevenção falhar, né, houve alguma falha de procedimento, pulou-se algum procedimento, deixou de fazer algum procedimento de segurança e aí acontece o acidente, né? Então a gente sempre vai buscar fazer uma investigação desse acidente, desse incidente, para que ele não se repita, né? Então, por menor que seja esse acidente, às vezes eu não tive uma lesão ali, só teve a batida do equipamento contra a estrutura, só um enroscamento ali, talvez uma perda de tempo ou material, eu preciso estar informando aí o empregador, estar informando a segurança do trabalho para que a gente investigue esse incidente, esse acidente, né, para que a gente não vai buscar culpados aí, e sim qual foi o motivo, qual foi a causa desse acidente, né, para que a gente consiga evitar um possível novo acidente, uma reincidência, né, desse acidente. Então, talvez num primeiro momento ali só teve uns danos materiais, foi algo mais simples ali, né? Porém, se eu não cuidar, se eu não tratar desse incidente, numa próxima vez ele pode aí ter vítimas fatais. Então, por mais bobo que pareça aí uma ocorrência, né, eu preciso estar relatando, né? Eu bati com a peça numa estrutura, né? Houve um picoteio no comando aqui e a minha carga balançou, quase atingiu, né, o meu ajudante lá embaixo. Porque numa próxima ocorrência, né, isso pode ser efetivo. Eu posso bater numa estrutura que vai ser danificada e vai cair sobre alguém. Eu posso bater numa estrutura que vai provocar o vazamento de uma substância química, de um líquido inflamável. Né? Eu posso estar causando esmagamento no momento de fazer a elevação dessa carga. Então eu preciso está sempre orientando, está sempre observando essas questões e relatando quando elas ocorrerem, né? Então, o acidente vai acontecer quando houver alguma falha no procedimento de segurança. A gente nunca vai dizer, né, nunca vai falar na segurança do trabalho que o que ocorreu ali foi uma fatalidade. Falar, foi uma fatalidade, infelizmente. Não, né, não existe fatalidade. Fatalidade é quando eu não consigo controlar, né, esse risco. Por exemplo, eu estou andando no meio da rua lá, né, e eu sofri uma descarga atmosférica, caiu um raio na minha cabeça. Então eu não consigo ter controle sobre essa situação aí, eu não consigo prever, apesar que a gente tem algumas medidas aí de proteção para isso também, né? Então, eu nunca estiver tendo uma tempestade aí com muito raio, nunca ficar em local aberto, próximo à árvore, a pontos altos aí, né? Que é normalmente onde esse raio vai atingir. Mas suponhamos aí que eu estou no meio da rua aí, caiu esse raio, então aí sim é uma fatalidade, né? Eu não consigo ter esse controle da situação. Agora, para acidente de trânsito, acidente de trabalho, né, a gente nunca vai falar que foi uma fatalidade, porque a gente vai investigar esse acidente e sempre vai existir uma causa, um motivo, né? Se tem uma causa, se tem um motivo, ele poderia ter sido evitado, né? Quer dizer que houve uma falha na prevenção. Se burlou alguma regra de segurança, deixou de fazer algum procedimento e aí eu dei a chance para o acidente acontecer. Então, se acontecer um acidente relacionado à ponte rolante aí, que vocês já devem ter visto alguns vídeos, né, algumas imagens de acidente com ponte rolante, a gente sempre vai verificar que ele é de grande proporção, mas que houve alguma falha ali, houve alguma parte do processo ali que a gente não se atentou à segurança e por isso o acidente ocorreu, né? Então,
A gente precisa sempre estar atento a todas as ocorrências que não são normais ao andamento do nosso trabalho, aquilo que não faz parte da operação de rotina, né? Então, a ponte rolante, ela serve para fazer a elevação e o transporte, a movimentação de peças e materiais, né? Não faz parte da rotina dela bater uma estrutura, derrubar a peça, romper um acessório, né? Por mais que isso às vezes não vai machucar ninguém, eu não vou ter uma lesão, não vou ter um acidente fatal, né? Mas isso não é o normal do equipamento, da rotina operacional do equipamento. Então eu preciso relatar para que seja investigado e que para que ele não ocorra novamente, porque numa próxima vez, né, ele pode aí ter o potencial de causar uma lesão ou uma morte. Então eu preciso sempre estar investigando, né? Não posso achar normal esses incidentes, esses quase acidentes, né? A gente vai ter aí algumas definições quanto ao acidente, né? Então, no conceito legal aí, né? O que a lei diz, né? O que a lei considera como acidente de trabalho, né? Eu preciso estar a serviço da empresa, né? Executando alguma atividade e aí sofrer algum tipo de lesão, né? Que pode ser uma lesão incapacitante permanente ou por um período, né? Ou até que chegue aí, né, num acidente fatal, numa morte. Então, na lei, né, para aí os requisitos previdenciários aí, para ter um afastamento, algum benefício, né, para que seja considerado um acidente de trabalho, eu preciso estar a serviço da empresa e aí eu sofrer algum tipo de lesão, né, incapacitante aí por um período ou permanentemente, ou aí até, né, um acidente fatal, um acidente com morte. Então, basicamente, a lei diz que eu preciso estar trabalhando para a empresa, para o empregador e sofrer uma lesão, né? É isso que ela considera como um acidente de trabalho, né? Já no nosso conceito prevencionista aí, né, que vai chegar na tela para vocês agora aí, no nosso conceito de segurança do trabalho, né, vai ser toda a ocorrência que é inesperada aí, né, para a nossa rotina normal de trabalho, que também possa gerar, né, uma lesão, mas não somente a lesão, né? Eu também posso ter aí, a gente também considera um acidente quando eu tenho perda de tempo e danos materiais, né? Então, qualquer ocorrência estranha ao andamento normal do nosso trabalho que possa resultar em perda de tempo, em danos materiais e também a lesão, né? Não necessariamente a ocorrência dos três. Eu posso ter só a perda de tempo, eu posso ter só os danos materiais, que eu já vou considerar aí como um acidente de trabalho. Eu preciso investigar para entender o porquê ele ocorreu, né, para que numa próxima vez, né, ele não ocorra, ou se ocorrer, ele não ocasione algo maior, não ocasione uma lesão. Então, eu estou trabalhando com a minha ponte rolante, né, e por algum motivo ali eu bati a minha carga numa estrutura. Não teve lesão ali, não machucou ninguém, mas eu tive danos materiais, eu tive uma perda de tempo, porque eu tive que parar a operação, né, ir lá, descer a carga, verificar se não danificou a carga também, tudo. Então, eu tive perda de tempo e danos materiais. Eu já considero para a segurança do trabalho como um acidente, porque ele tem potencial aí, se não tratado, se não investigado, de se tornar um acidente com lesão. Então eu sempre faço essa orientação, essa observação, né? Acidente no conceito legal, na lei, né, quando eu tenho uma lesão, isso vai servir lá, né, para um conceito de previdenciário, né? Então, para eu ter um afastamento, para eu ter um benefício, né, em decorrência desse acidente. Mas no nosso conceito prevencionista, na segurança do trabalho, a gente sempre vai dizer que qualquer ocorrência aí, que eu posso ter
perda de tempo, né, danos materiais e a lesão, não necessariamente os três ao mesmo tempo. Eu não preciso ter a lesão, né? Eu já considero uma perda de tempo e danos materiais como um acidente. Eu preciso investigar para que ele não se torne algo maior, né? E a gente vai ter aí também, né, o incidente, né? Então, é aquele nosso famoso quase acidente, né? Ele antecede as perdas, né? Ou seja, são situações que poderiam causar, né, uma lesão ou um dano, né? Então eu estou operando a minha ponte rolante e aí passa alguém embaixo da carga, né? E aí naquele momento a minha carga rompeu, ela caiu, né? Mas o cara conseguiu correr ali e não atingiu, né, aquele trabalhador. Ou seja, eu tive um quase acidente ali, né? Eu tive uma ação, né, com potencial de causar uma lesão ou uma morte, né? Então eu tive um incidente. Então eu também preciso verificar esse incidente, né? É uma situação que antecede uma perda, que se eu não tratar ela, né, se eu não cuidar disso, né, ele pode num próximo momento causar alguma perda, seja ela material aí ou de lesões, de acidentes fatais, né? Então eu preciso entender por que aquela pessoa passou ali, né? O que ela tinha que fazer, por que ela conseguiu ter esse acesso, por que não estava sinalizado, delimitado, qual foi o erro ali, né? Não tinha sinal sonoro e visual na ponte rolante, né? O que foi o causador, né, dessa situação, desse incidente. Ele precisa ser investigado aí para que ele não se torne algo maior, né, mais para frente, né? É muito comum aí, né, a gente está ouvindo aí, né, como a gente está vendo no slide que vai entrar agora para vocês aí, é muito comum a gente estar ouvindo aí que o acidente ocorre por azar, por acaso, fatalidade, ou porque tinha que acontecer, né? Mas as causas reais dos acidentes aí são falhas humanas e materiais, né? Então eu estou ali entregando o capacete para um funcionário, ele fala, não, fica tranquilo, eu não preciso, eu sempre trabalhei sem, nunca aconteceu nada. E tá o tijolo caindo na cabeça ali, né? Então, às vezes a gente tem algumas crenças aí, né, que nos levam a acreditar que não preciso do EPI, eu posso operar a ponte rolante da maneira que eu achar mais adequada, não tem problema eu fazer picoteio, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada, né? Então, é um pensamento equívoco que a gente acaba tendo, né, e que nos aproxima aí, né, dos acidentes fatais, dos acidentes com lesão capacitante. Então, a gente vai ter dois tipos de situação que nos levam aí, né, ao acidente de trabalho, né? A gente vai ter o ato e a condição insegura, né? A gente vai observar que na maioria dos acidentes aí, né, eles vão ocorrer por atos inseguros, né? Então, mais de 96% dos acidentes ocorrem por atos inseguros, né? São ações aí que a própria vítima às vezes está tomando, está fazendo, que contrariam as normas de segurança e acabam contribuindo aí para a ocorrência, né, dos acidentes. Então a gente vai ter aí, né, chegando na tela para vocês, né, o ato e a condição insegura, né? Então a gente classifica os acidentes de trabalho, né, as causas do acidente de trabalho em duas situações aí, atos e condições inseguras, sendo os atos inseguros, né, as principais causas, né? Então, mais de 96% dos acidentes são causados pelos atos inseguros, ou seja, é o próprio trabalhador, é a própria vítima que acaba causando a sua lesão aí, o seu acidente, né? Ele descumpre alguma regra, algum procedimento de segurança que acaba aí
sendo o suficiente para ocasionar o acidente. E a gente tem as condições inseguras aí também, que acabam gerando basicamente mais 3,5% dos acidentes, tendo um percentual mínimo ali também de causas de fenômenos naturais aí, como a gente citou anteriormente, o caso, por exemplo, de uma descarga atmosférica, né? Mas as duas principais causas são o ato inseguro, sendo a maior causa, né? Mais de 96%, e as condições inseguras. Então, a condição insegura está relacionada com o nosso ambiente de trabalho, né? Então, é uma condição que existe lá no meu ambiente de trabalho que é propício aí para que ocorra o acidente. Então, por exemplo, eu tenho uma botoeira de comando lá que está com defeito, está faltando um botão, tem um curto-circuito. Isso é uma condição insegura, né? Eu tenho uma área de movimentação, né, de peças e equipamentos ali com a minha ponte rolante que está sem sinalização, que está sem isolamento da área. Ou seja, eu tenho uma condição insegura ali. No momento que eu estiver fazendo essa operação, né, pode ter a presença de outros trabalhadores, de pessoas caminhando ali, passando pelo local, e isso se torna uma condição insegura. Eu posso ter a qualquer momento um acidente ali. Então, a condição insegura está relacionada, né, com o meu ambiente de trabalho, com condições de insegurança que eu tenho lá no meu ambiente, né, na minha área de trabalho, né. Já o ato inseguro, né, ele está relacionado aí com atitudes, atos, ações e comportamentos do trabalhador contrário às normas e procedimentos de segurança. Então, eu não utilizo os EPIs, eu operar máquinas e equipamentos, né, operar a ponte rolante sem a habilitação, sem o treinamento, a autorização, né, eu ficar me distraindo, realizando brincadeiras durante o trabalho, ou seja, são atos, são ações do próprio trabalhador que contrariam as normas e os procedimentos de segurança e acabam gerando o acidente. Então, a gente tem comprovado por estatísticas aí, né, por investigações de acidente, que é a maior causa, né? Então, mais de 96% dos acidentes são causados por atos inseguros. Normalmente vai ser por negligência, por falta de conhecimento, de treinamento, capacitação, né? É rapidinho, né? É só um minutinho aqui, não tem ninguém vendo, autoconfiança, né? Faz 10 anos que eu faço essa função, nunca aconteceu nada, nunca sofri um acidente. Então, por vários motivos ocorrem o ato inseguro. Por eu não estar bem física e emocionalmente, né? Eu estou com algum problema que está tirando a minha atenção. Então, esse ato inseguro pode ocorrer, né, por diversos motivos. E a gente precisa estar atento, né? Porque é esse ato inseguro que está colocando a nossa vida e dos nossos companheiros de trabalho em risco, né? Principalmente quando a gente fala, né, de atividade com ponte rolante. Se eu fizer um ato inseguro na operação da ponte rolante, eu posso estar causando um acidente aí de grande proporção, né? Eu posso estar matando uma ou mais pessoas, eu posso estar causando um dano material imenso aí. Então, esse ato inseguro precisa ser coibido, precisa ser evitado na operação da ponte rolante, né? Vai existir uma ferramenta importantíssima aí, né, que eu posso estar utilizando, né, para evitar que ocorra aí o acidente de trabalho, né? Vai entrar na tela para vocês agora aí o nosso direito de recusa, né? Então, o que é esse direito de recusa? É uma lei, isso existe aí nas diretrizes de segurança do trabalho, tem lá na nossa carteira de trabalho, está lá na CLT, né, que onde houver o risco grave e iminente, né, tiver uma situação de risco grave e iminente, ou seja, né, se eu for realizar aquela atividade, pode acontecer um acidente,
eu tenho que exercer o meu direito de recusa, ou seja, eu não vou fazer aquela atividade. Então, tem uma situação de risco aqui, eu vou me recusar a fazer essa atividade e vou embora para casa? Não, né? A lei deixa claro, né? Eu tenho uma situação de risco grave e iminente, eu nem inicio a atividade ou eu vou paralisar ela imediatamente e vou comunicar o meu superior imediato aí, o meu encarregado, o meu líder, a segurança do trabalho, né? Eu vou comunicar aquela situação de risco, né? E enquanto essa situação não for controlada, neutralizada, eliminada, né? Eu não posso fazer a atividade. Então eu estou lá com a minha ponte rolante, que o cabo de aço lá da minha talha, né, está rompendo, está danificado, né? Condição de risco grave iminente. Se eu fizer a movimentação de alguma carga com o cabo naquele estado, né, ele pode provocar um acidente. Então, eu exerço o meu direito de recusa, né, nem inicio a atividade e vou comunicar ao meu encarregado, o meu líder, a segurança do trabalho. Eu preciso fazer a movimentação de uma carga e aí aquela área não está sinalizada, não está isolada. Eu tenho a todo momento pessoas passando ali no local que eu preciso fazer essa movimentação. Condição de risco grave iminente. Se eu fizer essa movimentação, né, eu estou colocando, né, outras pessoas em risco, né? Eu posso estar provocando a queda dessa minha carga em cima de alguém. Então, não posso fazer atividade. Vou, né, mais uma vez, estar comunicando o meu superior para estar, né, atendendo essa necessidade. Então, vamos sinalizar, delimitar ali, colocar, né, um ajudante para ficar ali impedindo a passagem de pessoas. Né? Então, toda vez, para qualquer atividade, não importa se é ponte rolante, se é empilhadeira, se é minha atividade, que eu faço em outra máquina, outro equipamento, para qualquer tipo de situação onde houver o risco grave e iminente de um acidente de trabalho, né, eu não posso fazer essa atividade. Então eu vou exercer esse meu direito de recusa, né, não fazendo a atividade e comunicando imediatamente o meu superior para que sejam tomadas as medidas necessárias. A partir do momento que a situação foi controlada, foi resolvido o problema, aí eu posso iniciar ou dar sequência na minha atividade. Então é uma ferramenta aí extremamente importante que a gente tem, né, que a gente deve utilizar, né, porque, como a gente falou, é responsabilidade do operador, né, ter as condições de segurança para fazer a operação. Então, a empresa, ela tem que dar essas condições de segurança do equipamento e do operador, né? Porém, é o operador que está lá na linha de frente, que está no dia a dia, né? E que deve verificar se existe ou não essas condições de segurança. Então, se eu tiver uma situação de risco grave iminente, quem identifica ela, né, normalmente vai ser o operador. E é ele que vai ter que ter esse bom senso aí de não iniciar ou de parar a atividade, né, quando houver essa situação de risco grave e iminente. Então, o operador é o responsável pela sua segurança e dos demais envolvidos direta ou indiretamente na atividade. Então, o direito de recusa é uma ferramenta extremamente importante que o operador de ponte rolante tem em mãos para garantir toda a segurança do processo, né? E por que isso é importante, né? Por que eu devo utilizar esse direito de recusa? Porque a gente vai ter algumas consequências desse acidente, né, para o governo, para a sociedade, para a empresa, mas as principais consequências, sempre quem vai sofrer é o próprio trabalhador ou a sua família, né? Então é ruim para o governo, que se gerar um afastamento aí, vai ter que arcar com esses custos, né, pagar um benefício para esse acidentado. É ruim para a sociedade de uma maneira geral, porque esses recursos que poderiam ser investidos em educação, em saneamento básico, em
estrutura das cidades, né, onde a gente mora, isso acaba sendo utilizado para esse tratamento, para esses benefícios de acidente. Então a gente acaba tendo menos recurso no nosso dia a dia, né, porque esse dinheiro acaba sendo utilizado, né, para tratar esses acidentes. É ruim para a empresa, né, porque a imagem dela fica arranhada, ela pode acabar perdendo alguns contratos, alguns clientes, né, ela vai ter uma perda ali também de tempo. Eu preciso contratar outro funcionário, treinar outro funcionário, tá arcando com os primeiros 15 dias aí, né, de afastamento desse trabalhador, né, e se for em caso de morte também, está sofrendo algumas outras ações civil e criminalmente, está pagando indenizações, né? Mas, né, a principal consequência, as maiores consequências sempre são da própria vítima e da sua família, né? Então é o trabalhador que vai estar lá sentindo a dor, que vai estar numa cama de hospital ali, que vai estar sentindo as piores consequências, né? Ou propriamente a sua família, né? Se for um caso de acidente fatal, então é a família que vai estar ali desamparada, né? É o filho que não vai ter mais o pai para acompanhar ali o seu crescimento. São os pais desse filho que morreu, né, que vão ficar carentes aí na velhice, que não vão ter esse filho para estar auxiliando, cuidando desses pais, né? É a mãe que pode ter 10 filhos, se ela perder um, ela vai sentir a falta daquele filho. Ou seja, né, as piores consequências, né, sempre vão ser para o próprio trabalhador ou para sua família, né? Então, eu que estou lá na linha de frente fazendo a operação do equipamento, né, é o meu auxiliar, é o sinaleiro que está ali junto comigo na operação, que normalmente vão sofrer as piores consequências, né? A própria vítima aí que tem as piores consequências, né? Porque aconteceu um acidente aí, como a gente falou, tem consequência para o governo, para a sociedade, para a empresa, né? Mas a vida continua, né? E para a vítima, né, ou essa vida vai continuar de uma forma mais difícil, aí, mais sofrida, ou às vezes nem continua, vai ser interrompida, né? Então, as piores consequências aí sempre vão existir, né, para a vítima e para a sua família. Então, é aí a grande importância, né, de se evitar os acidentes, de utilizar o direito de recusa onde houver risco grave e iminente, né, para que eu não sofra essas consequências, né? A gente vai ter algumas medidas de controle aí, né, também para minimizar essa ocorrência, né? A gente tem os EPIs, né, que são todos os equipamentos de uso individual, né, que a empresa fornece gratuitamente aí para os trabalhadores, que vão nos proteger no momento de um acidente, né? Então o EPI, ele não evita o acidente, porém ele elimina ou minimiza uma possível lesão que possa ser causada por esse acidente. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho em altura e eu estou com o meu cinto de segurança e o meu talabarte, porém esse talabarte não está acoplado, não está preso. Então eu posso passar mal, escorregar e eu vou cair lá embaixo, eu vou chegar no chão. Posso ter uma lesão grave ou posso morrer, né? A mesma atividade, o mesmo trabalho em altura, eu estou com o meu cinto e o meu talabarte, e o meu talabarte está preso lá na estrutura. Eu posso também passar mal, escorregar, né, e cair. Porém, né, meu talabarte está ancorado, está preso ali, eu vou ficar pendurado. Ou seja, o EPI ele evitou a lesão. O acidente ocorreu mesmo assim, né? Porque não é normal eu escorregar, eu passar mal e cair, porém eu fiquei pendurado, eu não tive a consequência desse acidente, que é a lesão. Então o EPI vai servir para evitar ou minimizar uma lesão. Então, mesmo com todos os meus EPIs, eu estou exposto aí aos riscos de um acidente de trabalho. O EPI é para evitar ou minimizar uma lesão. Então também é uma ferramenta importante aí
né, utilizada no nosso processo de trabalho no dia a dia. Assim como a gente vai ter também o EPC, né, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, é toda medida ou dispositivo, sinal, imagem, som, né, qualquer tipo de equipamento destinado à proteção de uma ou mais pessoas. Então, eu tenho ali um corrimão, um guarda-corpo, uma sinalização, um cone, uma fita zebrada, uma corrente que estão fazendo a proteção de uma ou mais pessoas, né? São equipamentos de proteção coletiva, né? Então, muito utilizado na atividade de ponte rolante aí, as placas de sinalização, corrente, cone, fita zebrada, né? A sinalização audiovisual lá da minha ponte rolante, são exemplos aí de equipamentos de proteção coletiva que vão nos auxiliar a ter mais segurança na nossa atividade, né? E aí é considerado aí ato faltoso, né, o não uso do EPI por parte do trabalhador, né? Isso pode estar gerando algumas medidas administrativas para esse trabalhador, podendo chegar num caso extremo aí, né, até de uma demissão por justa causa, né? Então, se é determinado o uso do EPI, né, para as minhas atividades, é porque ali existe um risco, né? Eu tenho um risco que não foi eliminado, né, que às vezes eu não tenho controle dele, então eu preciso utilizar esse EPI para minimizar as suas consequências em um eventual acidente, né? Então o risco ainda está presente ali. Então, se a empresa está me fornecendo esse equipamento, eu preciso utilizá-lo da maneira adequada, né? Muitas das vezes a segurança do trabalho, é o empregador que precisa ficar cobrando o funcionário de utilizar o EPI, quando na verdade deveria ser o contrário, né? É o trabalhador que deveria cobrar da empresa os EPIs caso não tenha, né? Para estar se protegendo. O EPI é para proteger o trabalhador, né? Então, se o trabalhador não estiver usando o equipamento, né, isso ser reincidente, né, tem algumas medidas administrativas que devem ser tomadas, até no caso extremo aí de uma justa causa, porque é melhor você mandar um funcionário embora e ele continuar vivo para seguir sua vida aí, buscar outro trabalho, do que eu continuar com esse trabalhador aqui sem o uso do EPI e aí ele ter um acidente aqui, ter uma lesão, ter uma morte. Então o EPI é para garantir, para minimizar as consequências de um possível acidente, né? Então utilizem para que não sofra nenhum tipo aí de medida administrativa, mas principalmente aí para se proteger, que é essa a função do equipamento, né? É esse o nosso grande objetivo aí, né? Todo esse nosso bate-papo, esse nosso treinamento, né, relacionado aos procedimentos de segurança na ponte rolante, né, é para que a gente trabalhe sem esse acidente, para a gente consiga voltar para casa todos os dias, né, voltar para a nossa família, para os nossos amigos aí, né, que a gente consiga levar o sustento aí para as nossas casas, mas também, né, lembrar que essas pessoas dependem da gente financeiramente, mas também afetivamente, né? Que elas precisam do nosso abraço, do nosso apoio, da nossa conversa, e que eu preciso voltar para eles todos os dias, né? Então, eu como operador de ponte rolante, né, antes de dar início na minha operação, antes de acionar lá a minha botoeira de comando, né, eu preciso sempre estar pensando nessa minha família, estar pensando nos meus, em quem eu deixei em casa, que eu preciso voltar para eles, né, com saúde, com segurança. Eu não posso voltar para casa dentro de uma ambulância, ou dentro de um caixão, ou seja, nem voltar para casa. Eu preciso lembrar que qualquer ato inseguro que eu realizar lá no meu local de trabalho com a minha ponte rolante, eu posso estar causando um acidente que vai gerar uma lesão tanto para mim como para os meus
companheiros, para os meus colegas de trabalho. Então tudo vai estar relacionado aí com a minha forma de operar o equipamento, de trabalhar, né? A gente salientou, a gente falou algumas vezes aqui que o operador da ponte rolante, ele é o responsável pela sua segurança e dos demais envolvidos direto ou indiretamente na atividade. Então é ele que vai fazer esse controle, é ele que tem que checar esse passo a passo, esses procedimentos que a gente verificou lá desde o início do treinamento até chegar no ponto em que estamos, né? Então o operador precisa ter essa noção, né, dessa responsabilidade que é operar o equipamento e saber que todo mundo, ele, né, e os demais trabalhadores, todo mundo precisa voltar bem para casa, voltar com segurança, né? Então esse é o nosso grande objetivo, foi isso que a gente procurou passar para vocês aqui, né? Tá relembrando alguns procedimentos, algumas regras, né, para quem já conhece, para quem já opera o equipamento e para quem também está começando na operação, para que conheça aí, para que consiga ter uma noção aí boa de como operar o equipamento com segurança, né? Então espero ter conseguido alcançar esse objetivo, ter passado uma informação de qualidade para todos vocês, né? E desejo aí, né, que a sua operação de ponte rolante, as suas atividades daqui para frente sejam cada vez mais com saúde e com segurança, né? Espero revê-los em breve aí numa nova oportunidade, num novo treinamento, todo mundo bem, com saúde e com segurança, né? Muito obrigado.